E no primeiro debate com os candidatos à presidência da República, já deu o que falar. E no vídeo de hoje, eu quero destacar aqui alguns pontos com vocês para fazermos uma análise aqui juntos. Então fica aqui nesse vídeo, que vai ser bem interessante. Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal de Tudo Um Pouco. Eu sou o Elton Carvalho e é muito bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, quero me desculpar com vocês aqui, eu já estou aqui há alguns dias sem conseguir fazer vídeo, tivemos aqui um probleminha particular aqui em casa, mas graças a Deus já está tudo resolvido e a gente vai voltar aqui com todo vapor aqui para começar a colocar o nosso conteúdo em dia. Mas eu não podia começar aqui, retornar aqui sem falar do debate que aconteceu no dia 28, e realmente esse debate foi, pelo menos para mim, tá? Pelo menos para mim que assisti, foi um debate muito esclarecedor e que eu já não tinha dúvida em quem eu votaria. E nesse debate, para mim, já ficou muito claro, agora realmente que o meu voto está mais do que certo na pessoa que eu já escolhi. E eu digo por quê? Digo pelo fato de eu me considerar, nesse debate que aconteceu, ser a pessoa mais preparada para estar, no caso, se mantendo no posto, Todo mundo aqui que acompanha meu canal já sabe que meu voto realmente vai para o Bolsonaro, pela sua postura, pelo aquilo que ele defende e principalmente pela forma como ele tem se colocado na gestão, apesar de uma pandemia e uma guerra. A gente sabe que a gente tem caminhado muito bem, o país tem caminhado muito bem, tanto economicamente falando, quanto nos outros aspectos, E dentro do contexto que a gente está, como eu falei aqui agora, o Brasil tem caminhado muito bem, e isso é só você comparar com os outros países aí de fora, inclusive os Estados Unidos, que tem passado por um problema também até relacionado à inflação. Então a gente está no caminho certo e por isso que realmente eu faço esse voto de confiança na reeleição do Bolsonaro. Agora, vale a pena a gente destacar aqui alguns pontos desse debate que foi realmente muito interessante e esclarecedor, e até cômico, em várias partes. E eu quero iniciar falando aqui, que a organização do debate, até então eu tinha visto uma notícia que já tinham feito já a separação, no caso a posição de cada candidato, e parece que teve ali uma treta ali em relação a comissão do Lula e a comissão do Bolsonaro, e retiraram, porque na posição eles ficariam lado a lado na bancada, e acabou que isso não aconteceu, Eles ficaram ali, você teve mais um candidato que ficou entre eles. E, obviamente, que eu não sei qual era a situação, falaram que foi sorteio, mas não sei se teria uma tentativa de criar algum tipo de desgaste, como se, na verdade, um ou outro talvez tivesse medo de ficar ali ao lado, Umas coisas muito bizarras que as pessoas tentam colocar, acredito que seria para polemizar mesmo. Mas a primeira pergunta, caiu para o Bolsonaro, ele poderia escolher a pessoa para quem ele fosse perguntar, e eu fiquei me perguntando, será que ele vai perguntar direto para o Lula, ou será que ele vai passar para um outro candidato? E fica aquela questão, se ele pergunta para o Lula, muitas pessoas poderiam questionar que estava de implicância, está querendo pegar no pé do cara, que não sei o quê. Se ele não pergunta para o Lula, iam chamar ele de covarde, dizendo que ele estaria arregando para o Lula. Então ele foi na cara, bem jeito Bolsonaro de ser, e já perguntou logo sobre corrupção para o Lula. Ex-presidente Lula. Corrupção. Que, gente, olha essa cena. Bizarro. O cara não conseguiu ter argumentos nem para se defender. É importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da TGU, a lei de acesso à informação, a lei anticorrupção, a lei contra crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancárias atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu, sabe que nós fizemos nosso governo. O cara simplesmente travou. Sabe quando você não tem argumento, quando a pessoa vai com uma questão para você, que ela é tão evidente que nem você mesmo consegue se sair dela? A forma como ele se posicionou deixou muito claro ali que realmente tudo aquilo que ele fala, até mesmo aquele sobre ser inocente, ter sido absolvido, isso aí cai por terra quando ele mesmo não consegue criar a própria defesa. Então, infelizmente é lamentável, a gente tem que ver uma cena dessa, onde um debate a gente espera ali que haja propostas, e a gente tem que acabar colocando as coisas ali em panos limpos, como dizem, porque você vê um cara ex-presidiário tentando competir ao cargo de presidente e não consegue nem se defender porque ele sabe que ele é culpado, é um absurdo. Todo mundo sabe que o debate teve mais candidatos, mas na verdade a atenção de todos estava focado no Bolsonaro e no Lula, porque a gente sabe que, segundo as informações, são os que estão ali concorrendo diretamente à presidência. Os demais eles estão ali tentando dividir algum voto ou outro,
mas não são ali de tamanha importância para esse momento onde a gente está polarizado entre Lula e Bolsonaro, né? Tem alguns candidatos que acreditam que eles têm força suficiente para isso, que foi o caso aí da Soraya Tronic, né? Que ela até falou que se precisar que ela vira uma onça e tudo mais. Mulher que vira onça, e eu sou uma delas. Pediu para reforçar a segurança dela. Eu vou começar a entregar, e é muita coisa aqui. Reforcem a minha segurança, delegado. Como se de fato ela fosse uma candidata relevante para essa eleição, né? Infelizmente, a gente só tá mesmo aí, Bolsonaro e Lula, e era o centro das atenções desse debate, foram justamente esses dois candidatos. Porém, o que eu observei em relação ao Lula, eu até esperava de verdade mais. Eu esperava que ele viesse ali um pouco mais preparado, né? Já que esse debate era muito importante, principalmente aí para o PT, para tentar levantar uma moral. Mas o Lula, de fato, parecia nem estar no debate. Ele parecia que estava desligado do que estava acontecendo. Dá para ver por essa cara dele aqui que ele não estava muito bem, né? Eu acho que as pessoas deveriam ter chamado ali uma assistência para ele, que ele não estava muito legal. Ou foi da surra que ele tomou da resposta anterior, que o Bolsonaro tinha acabado de dar, né? Moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário. Mas fato é que ele não estava preparado para esse debate. E saber o seguinte, já vendeu a Eletrobras, já vendeu a BR, tá fatiando a Petrobras, privatizou a BR. E aí a pergunta que fica é simples. Uma pessoa que não está preparada para um debate com outros candidatos à presidência da República vai estar preparado para, de fato, presidir um país? A gente sabe que não. A gente sabe que não, pelo que ele deixou, né, quando ele teve a oportunidade de 2 mandatos, colocou a Dilma no lugar dele e, basicamente, ele ficou por trás, fazendo toda a parte do governo da Dilma, tinha ali a parte do Lula sempre por trás, e levaram o Brasil para o buraco que o Brasil estava caminhando. E hoje a gente está saindo desse buraco, estamos começando a respirar, e esse cara, como diz lá o seu vice, né, Geraldo Alckmin, a respeito de Lula, ele quer voltar para a cena do crime. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Eu acho lamentável que ainda existam pessoas que votem nele e que queiram ajudá-lo a voltar a essa cena do crime, para ele dar a continuidade de onde ele parou. E é assim, um absurdo. Eu vou fazer um outro vídeo aqui falando sobre por que você não deve votar no PT, tá? E eu quero que você assista muito esse vídeo, que ele vai ser muito importante para você tomar sua decisão. Eu sempre falo, né, que o canal aqui, eu sempre vou expressar minha opinião, até porque o canal é meu, então eu expresso minha opinião de verdade. Mas eu sempre sou aberto a ouvir umas novas sugestões, e a minha intenção aqui de verdade é tentar fazer você pensar por um outro ângulo. Até porque, falando de política, né, falando da questão política, é importante que a gente se interesse realmente por esses assuntos, porque são esses caras que estão aí buscando esses espaços na política que eles vão decidir muitas coisas que influenciam diretamente a nossa vida. E um outro ponto alto para mim do debate foi quando a jornalista Vera Magalhães, né, ela fez uma pergunta para o Ciro, onde o Bolsonaro também iria comentar. E assim, houve uma resposta muito incisiva do Bolsonaro, muito firme, e basicamente o pessoal caiu em cima do Bolsonaro por conta dessa questão de ser machista, que tratou com desrespeito. Só que uma das coisas que ficou muito claro, e que assim, só não vê quem não quer mesmo de verdade, ou por mau caratismo, ou porque, sei lá, não sei, dá nem para saber, porque ficou muito claro que a colocação do Bolsonaro, de maneira nenhuma foi porque foi uma mulher que perguntou, mas porque foi uma jornalista que não conseguiu cobrir a paixão política dela. E se ela não consegue cobrir a paixão política dela, ela não deveria cobrir um debate. Porque uma jornalista num debate, ela não tem que ter lado, ela tem que ser imparcial, e as perguntas têm que ser imparciais. E a pergunta que ela colocou foi a seguinte: queria saber do senhor em que medida o senhor acha que a desinformação sobre vacinas, difundida inclusive pelo presidente da República, pode ter contribuído, além de agravar a pandemia de Covid-19? Foi a pergunta que ela fez para o Ciro. Ou seja, ela já afirmou que havia ali uma difusão de informação falsa por parte do presidente, fazendo a pergunta para um outro candidato responder. Ou seja, dando uma armadura suficiente para que houvesse um ataque desnecessário, tá? Porque essa questão tá disseminando desinformação sobre a Covid.
que vem a ser uma desinformação sobre a Covid? Principalmente no momento da pandemia, onde a Covid era de... ninguém conhecia muito bem o que estava acontecendo em relação à Covid. As notícias não eram tão certeiras, tão precisas, porque era algo novo. Então, qualquer informação passada, ela estava sofrendo alterações constantemente. Então, poderia depois ser caracterizado como desinformação? Não, era a informação que tinha no momento. E detalhe, muitas das coisas que o próprio Bolsonaro falou, com o passar do tempo, foi se concretizando, foi se cumprindo, ou seja, não foi nenhum tipo de falácia, não foi nenhum tipo de desinformação. Então, assim, é um absurdo, né? A jornalista, ela tem uma paixão política, que é isso aí, como pessoa, é um problema dela, ela pode ter o lado que ela quiser politicamente falando, é um direito dela. Agora, o que ela não pode é, dentro do cargo dela, usar essa parcialidade dentro de um debate. Então isso aí é falta de profissionalismo, falta de caráter, na verdade. E o Bolsonaro foi incisivo ali quando deu uma resposta, que eu achei uma resposta muito bem dada e não achei nada de agressivo, como as pessoas estavam colocando. Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Essa foi a resposta que estão taxando aí como machistas. Me fala aqui, se fosse um jornalista, um homem, fazendo essa mesma pergunta e tivesse dado essa mesma resposta, a crítica não seria pela pessoa e pelo sexo dela, mas sim pelo mau caratismo e mau profissionalismo cometido em um debate. Simples assim, sem frescura. E outra foi a Simone Tebet, né? Simone Tebet. Falando que ela também foi atacada quando ele falou a respeito dela, a participação dela, né, na comissão lá da Covid, da CPI da Covid, onde ela fez um péssimo trabalho quando ela não abriu ali a brecha, né, para poder investigar governadores que estavam ali desviando verba da Covid, verbas públicas da Covid, né, e falando que não era o teor da CPI. Então a CPI foi para quê? Não é porque o recurso é federal e foi repassado para estados e houve malversação do dinheiro público que ele pode ou deve ser investigado por essa comissão. Se não foi para descobrir algum tipo de escândalo de desvio de dinheiro que deveria ter sido usado para a saúde. E ela passou pano, encobriu aquilo ali e realmente faz um péssimo trabalho no Senado e é um desserviço para a sociedade. Foi basicamente o que o Bolsonaro falou e aí estão taxando isso aí como uma questão de machismo. Então, se ela não está preparada para poder ouvir verdade no debate, não deveria se candidatar. Se ela é tão frágil a ponto de não conseguir ouvir a verdade sobre o próprio trabalho mal feito dela, ela não deveria se candidatar. Simples assim. E depois desse fato todo, né, como já era de se esperar, virou o foco do debate a questão da misoginia, do machismo e tudo mais, né? Tava dando uma olhadinha nas matérias a respeito desse assunto e aí já começou, né, a famosa lacração, né? Os profissionais da imprensa, os artistas, os políticos, grandes personalidades se solidarizando a Vera Magalhães e falando, né, da questão da misoginia cometida ali pelo Bolsonaro. E o legal foi ver, né, que no bloco seguinte o Bolsonaro lembrou ali que o governo dele foi um dos governos que mais sancionou aí leis que beneficiam, né, e que garantam a proteção das mulheres. E isso você não vê nenhuma feminista aí falar, né, essa galera aí que fica fazendo esse tipo de lacração, de que vamos abraçar a Vera Magalhães porque ela foi ali uma vítima da violência contra a mulher. Cara, isso aí é ridículo. Até porque você para pensar, né? Chamam o governo Bolsonaro de governo misógino e machista. Mas a gente precisa destacar isso aqui, a gente não pode esquecer que foi no governo Bolsonaro que aconteceu um fato histórico que você quase não ouve falar. Foi a primeira vez que nós tivemos uma primeira-dama discursando no parlatório do Palácio do Planalto, numa posse presidencial. Isso foi um marco histórico que ninguém fala, e as feministas não comentam. Ninguém nunca, não teve nenhum presidente que deu uma oportunidade dessa para uma mulher. E o Jair Bolsonaro, ele concedeu, né, essa oportunidade para sua esposa, e ali ela se pronunciou e fez um discurso maravilhoso, que foi um discurso que até hoje muitas pessoas, ao ver, né, ao ouvirem, se encantam com o pronunciamento dela. Inclusive, né, além de ter tido a oportunidade, né, de colocar ali a presença feminina nesse pronunciamento tão importante, que foi ali o pronunciamento de posse, ainda tivemos ali esse pronunciamento feito em Libras, né, linguagem de sinais, mostrando aí sim que esse governo seria um governo inclusivo, que de verdade iriam levar em consideração as minorias, né, as verdadeiras minorias, não essa galerinha aí que fica querendo se colocar como minoria, como vítimas de tudo e todos, e que na verdade só querem aproveitar as mamatas. Inclusive, algumas das leis, né, que foram sancionadas no governo Bolsonaro já tem checadores aí, né, de fatos
que colocam que a Michelle Bolsonaro citou também, né, em um dos seus pronunciamentos, uma vez, o tanto de leis que já tinham sido sancionadas pelo governo do Bolsonaro. E ele foi o presidente da história que mais sancionou leis para as mulheres, para a proteção das mulheres. 70 leis. 70 leis de proteção para as mulheres. Falam que ele não gosta de mulheres, mas ele sancionou a lei que dava direito às mães com filhos de microcefalia de receber o BPC. Ele está cuidando de uma mulher mãe. Quando ele cuida de uma criança rara, ele está cuidando de uma mulher mãe. Quando ele leva água para o Nordeste, ele está cuidando da mãe dona de casa. A mãe que leva o balde ali, a bacia na cabeça, para fazer o alimento, para dar banho nos seus filhos. Esse é o presidente que falam que não gostam de mulheres, que não gosta de mulheres. E aí os checadores de fato foram lá e falaram que na verdade não tinha sido nem metade do que ela falou, porque alguma das leis que foram promulgadas ali, que foram sancionadas pelo governo, não tinha vínculo direto com a questão da mulher. E aí você vê, né, eles são paranoicos com isso, eles não querem leis para os cidadãos brasileiros, eles querem leis inclusivas para grupos específicos, tem que ser lei específica da mulher, a lei específica do homem, a lei específica do homossexual, e cara, coisa ridícula, que coisa ridícula é isso que eles querem fazer. Então, se o Bolsonaro sanciona uma lei que tenta buscar garantia de proteção e segurança para o ser humano, na cabeça desses malucos, isso não vale porque não tá ali, não. Tem que ser segurança da mulher. Se for ser humano, não inclui mulher, porque ser humano a mulher é o quê? Mulher sei lá, um ser extraterrestre? Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Isso aí é bizarro, esse tipo de coisa. Chega a ser nojento o que virou o jornalismo, né? E o que virou essa galera, essa elite artística aí, que só sabe lacrar e falar coisa com coisa. Não dá mais para cair na lábia desse pessoal. Se cair, tem que ser muito trouxa mesmo. E para concluir aqui, né, assim, obviamente tem muita coisa para poder falar sobre esse assunto aí ainda, mas para poder fechar esse vídeo aqui, a conclusão que eu cheguei foi aquilo que eu falei para vocês no início, né? Para mim só fortaleceu, né, a questão ali do meu voto em si, mas o debate é sempre algo muito importante, apesar de muitas pessoas levarem aí pelo lado cômico da coisa, porque realmente tem situações que é só para você rir mesmo, mas é muito importante que a gente consiga enxergar ali de verdade, né, na hora do vamos ver, quem é quem. E as pessoas se mostram nessas horas de pressão aí, quem de verdade elas são. Então ali para mim ficou muito claro quem realmente está preparado, quem realmente ainda consegue enfrentar o desafio de governar uma nação como o Brasil. E eu espero que tenha ficado claro para vocês também, mas eu gostaria muito de ler aqui a sua opinião, tá? Gostaria muito de ler a sua opinião aqui, o que você achou do debate, quem você acha que realmente está mais preparado para governar aí o nosso país e levar o nosso país aí rumo ao crescimento, rumo à prosperidade. E me fala aí, quem foi o mais cômico nesse debate em si, e o que vocês acharam aí de todos os candidatos. Deixa aqui nos comentários, me ajude a fazer esse canal aí crescer, para que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas, tá? Se inscrevam aí, curtam, compartilhem com seus amigos e fique atento aí que a gente vai estar começando aqui a movimentar mais vídeos aqui, falando sobre esses assuntos voltados, principalmente também para a questão política, já que tem sido o assunto do momento. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até os próximos vídeos.